A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o evangelista José Carlos Oliveira. Nós servimos a Deus na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Estado de Goiás, Goiânia. E estamos aqui, amados, para dar continuidade ao nosso subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. A nossa revista é a revista Betel Dominical, e nós estamos na sequência das demais lições. Por bondade de Deus, iremos comentar sobre a lição de número 6, que é para o dia 5 de agosto de 2018, cujo título é O Deserto, uma escola divina. Meus amados, a princípio, quero expressar a minha gratidão a Deus pela companhia, pela presença de todos vocês em visualizações em nosso canal. Continue compartilhando, continue conosco, somando no reino de Deus. Tudo é e sempre será para a glória do nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por cada irmão, cada amigo, cada amiga, cada irmã que está conosco, nos acompanhando nesta obra maravilhosa que é o Ide de Jesus. Ide pregai o Evangelho, ide pregai as boas novas de salvação. Voltando para o nosso assunto principal, que é o comentário, um subsídio da nossa lição, O Deserto, uma escola divina. Meus amados, por que Deus escolhe o deserto para ser a escola do crente? E o que Deus nos ensina em um deserto? Literalmente, o deserto é um lugar árido, é um lugar onde há pouca sobrevivência. Nem todos os animais, eles se adaptam ao deserto, inclusive o homem. Porém, há também animais que só conseguem viver no deserto, que é o exemplo de cobras, alguns escorpiões e outros bichos rastejantes. Muito bem, amados irmãos, deserto é a escola divina porque é uma ferramenta na mão de Deus, o deserto, para ensinar aos seus filhos a quem devemos reconhecer onde está toda a nossa dependência, que é o Senhor nosso Deus. O texto áureo, ele diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Aqui, meus amados, é Deus, através do profeta, falando com referência à nação de Israel, como também falando para a igreja nos dias de hoje, a voz do Espírito Santo para a igreja do Senhor Jesus nos dias atuais. Mas interessante é que esse versículo, nós entendemos que o próprio Deus é quem atrai a sua igreja, o seu povo, para ele. E qual o objetivo? Levar para o deserto. E qual a razão de Deus colocar o seu povo no deserto? Amados, o final do versículo diz assim: e lhe falarei ao coração. O coração do homem fora do deserto, ele não ouve Deus, ele só fala. É isso mesmo. Quando o homem está na bonança, quando o homem está vivendo as suas riquezas terrenas, os seus bens materiais estão suprindo tudo, este homem ele tem a tendência de ouvir a voz do seu coração. E muitas das vezes ele pensa que é Deus falando, e não é. Mas nós entendemos aqui, nesse contexto deste versículo, que é somente no deserto aonde o coração vai abrir o ouvido para ouvir a voz de Deus. Amados, Deus, ele fala
no deserto? A verdade aplicada diz o seguinte: no deserto, Deus sustenta, guia e aperfeiçoa o seu povo. Então, esta palavra já nos traz um conforto. Ela nos traz um conforto, porque nós entendemos que quando Deus decide colocar o seu povo no deserto, o crente no deserto, nós também temos que entender que Ele não nos abandona lá no deserto. Ele vai estar conosco, nos sustentando, nos guiando e nos aperfeiçoando. E é interessante saber qual é o sustento de Deus para o crente, para o seu povo no deserto. Esse sustento, ele tem um nome. O nome se chama maná. Maná foi o alimento que Deus mandou em abundância para o povo. O povo, ao acordar nos arraiais, eles começaram a pisar em algo estranho. Algo que parecia pão de mel, por exemplo, algo que eles nunca tinham visto. E à medida que o povo ia saindo das tendas, o povo se assustava com aquela nova visão, o chão forrado de bolotas macias, parecendo pão de mel. Só que o povo não tinha conhecimento. Então a primeira expressão do povo era: o que é isso? O outro dizia: o que é isso? A palavra maná significa o que é isto. Amados, no deserto de Deus é assim. Nós ficamos distante de tudo aquilo que as nossas mãos possam produzir, que as nossas mãos possam realizar. Por quê? Porque é a mão de Deus que vai produzir o nosso sustento. E muitas das vezes é lá que Deus nos sustenta para que venhamos comer aquilo que não gostaríamos de comer, mas é necessário comer. É o maná de Deus. Aquilo que não gostaríamos de vestir, aquilo que não gostaríamos de calçar, mas é necessário, porque o deserto nos faz reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor. Também no deserto, Deus ele guia o seu povo. Nenhum cristão se perde no deserto por vontade divina, porque a vontade de Deus é guiar o povo, até mesmo porque o deserto é um lugar ermo. Então, para que o cristão não possa dar muitas voltas por esse deserto, sempre Deus vai estar guiando, principalmente para estar se livrando dos animais peçonhentos que existem no deserto. E no deserto é lugar de cobras venenosas, é lugar de escorpiões venenosos e tanto outros animais. E se porventura um cristão no deserto de Deus, ele for picado por um veneno de uma cobra, ele for picado por uma cobra que tenha um veneno mortal, que isto simboliza o momento da maior dificuldade do deserto do crente, e chega alguém com uma palavra de veneno para envenenar a vida do crente, este crente sendo sustentado e guiado por Deus, a presença de Deus vai anular todo o veneno desta cobra mortífera, todo o veneno do escorpião. Escorpião simboliza aquela pessoa que, no momento da sua maior dificuldade, ela vem te abraçar, mas não é para te ajudar. É para saber a tua situação e começar a fazer alarmes, e começar a fofocar, e começar a falar mal de você, e começar a se alegrar com a tua necessidade e situação. Este é o ferrão do escorpião, porém, mesmo na sua dificuldade, mesmo o crente no deserto de Deus, porque o deserto de Deus significa o momento da luta, o momento da necessidade, o momento da dificuldade, seja ela financeira, seja ela na saúde, seja ela no social.
Então sempre aparece algumas pessoas fingindo ser nossos amigos, mas na verdade é um escorpião com um ferrão pronto para nos atacar. Mas mesmo que isto venha acontecer, para aquele que está no deserto, sustentado e guiado por Deus, o poder de Deus, a presença de Deus anulará todo o veneno do escorpião. Bendito é o nome do Senhor. Meus amados, os textos de referência se encontram no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 13, versículo 19, versículo 20, versículo 21 e o versículo de número 22. Amados, a nossa introdução, ela diz que o deserto foi o local escolhido pelo Senhor para educar e fortalecer os seus filhos. Você pode conferir isto na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo de número 8, que diz assim a palavra de Deus: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então está aí a educação de Deus para com o crente, para com o seu povo, quando ele assim coloca o crente, o seu povo, no deserto. É para que o crente venha se humilhar, ou seja, reconhecer que ele não vive sozinho, que ele sempre precisa do próximo, para ele reconhecer que o mundo não é só dele, para ele reconhecer e entender que tem um Deus acima dele, o qual ele é totalmente dependente. E aqui diz, para te tentar. Isso significa que na hora da tentação, na hora da dificuldade, na hora da provação, as tentações aparecem. Ou seja, a vontade de desistir é uma tentação. A vontade de caminhar pelo caminho mais fácil é uma tentação. A vontade de desviar do deserto que Deus quer que o crente passe é uma tentação. A vontade de aceitar as bandejas enganosas, porém deleitosas, que o mundo quer oferecer é uma tentação. Também Deus tenta a pessoa nesse sentido, não é? Deus permite aparecer muitas coisas que o mundo possa oferecer para que seja provado a fé desse ou dessa que está passando pelo deserto. E aqui diz, para saber o que estava no teu coração. Meus irmãos, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, porque todos os dias o nosso coração com palavras nos engana. E nós ouvimos muito a voz do nosso coração ao ponto de nós querermos colocar as nossas alegrias, os nossos desejos na frente da palavra de Deus. Nós queremos colocar nossa vontade adiante, na frente da vontade de Deus. E por que isso? Porque o nosso coração fala de dia e de noite, tentando nos enganar. Mas no deserto tem essa qualidade, tem essa função, o poder de Deus, que ele faz com que o crente conheça a voz do seu coração, saiba o que está no seu coração para descobrir e entender se o seu coração é capaz de guardar os mandamentos de Deus ou não. Então esta é a educação que Deus ele trabalha na vida do homem, na vida do crente no deserto. O tópico de número 1 diz assim, Deus escolhe o caminho do deserto. Então tem muitos caminhos, mas um caminho escolhido por Deus é o caminho do deserto, porque o deserto ele traz a ideia de um lugar inabitável ou de condições adversas. Justamente por isso, porque inabitável é na solidão
que a lacuna que Deus colocou no coração do homem vai clamar pela presença de Deus, pelo fato do homem se sentir sozinho, solitário e abandonado. O tópico 1, versículo 1 diz: um lugar de dependência. É verdade. O homem só enxerga que é dependente de Deus no deserto. Por quê? Porque é um ambiente hostil, que não tem nenhum conforto e nenhuma perspectiva de mudança. Infelizmente, o homem, quando está com sua mesa farta, ele esquece até da gratidão a Deus. Mas lá no deserto, a situação muda. O ambiente, ele faz com que a consciência de quem está passando no deserto venha a mudar. Por quê? Porque volta o seu pensamento a entender o quanto ele é dependente de Deus. O tópico 1, subtópico 2 diz um lugar de provisão. E por que é um lugar de provisão? Porque a grande lição de Deus para o seu povo é que onde exista a necessidade, também exista a possibilidade de provisão divina. Ou seja, Deus nunca vai olhar para um filho seu e ver a necessidade desse filho e lhe faltar com uma provisão. Então Deus levou o seu povo e leva qualquer um de nós para o deserto, porque o deserto gera essa necessidade e Deus, ele se comove em qualquer necessidade. Pronto, nós entendemos agora que o deserto, o próprio deserto, a própria situação, a própria necessidade do deserto faz com que Deus se mova, levando toda a provisão necessária para o seu povo, para o seu filho. Nós vemos que o povo, ele foi seguido durante a noite, uma coluna de fogo. Durante o dia, uma cortina, uma nuvem, como uma cortina de fumaça. Tudo isso era uma provisão do Senhor. Fogo durante a noite, para o povo enxergar o caminho, como também a noite é um momento da dificuldade biblicamente falando. O salmista, no Salmo 30, verso 5, ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós entendemos que a noite é um tipo de dificuldade de situação, mas o fogo daquela coluna que estava alumiando aquele povo simboliza a presença do Espírito Santo de Deus em cada vida, em cada crente. Por isso que diante e dentro de todas as dificuldades e adversidade, esta chama do Espírito tem que continuar acesa, porque é ela que sustenta o crente dentro de um deserto. É por isso que o Espírito, ele é denominado como Consolador, porque ele traz o consolo para a vida do crente que passa por qualquer dificuldade em sua vida. Então também o deserto é um lugar da provisão. Deus não abandona ninguém no deserto. O tópico 1, subtópico 3 diz um lugar de provação. E é bem verdade. Porque muitos enganos, motivações e desejos só são revelados quando somos provados ao extremos, e é verdade. A nossa tendência é sempre usar o tapete para debaixo dele esconder os vícios da nossa alma. E nós só somos genuínos, nós só seremos verdadeiros quando somos provados ao extremo. Por quê? Porque a provação, ela expurga tudo aquilo que desagrada a Deus, que está debaixo do tapete, ou seja, está na sombra do nosso coração. E muitas das vezes nós nem percebemos e nem levamos o caso à importância de perceber que em nossa vida existem muitas coisas que precisam ser tratadas pela mão do Deus forte e do Deus Todo-Poderoso. É por isso que Deus prova, por causa dos muitos enganos, dos muitos desejos errôneos que habitam no nosso coração. Meus amados, nós, indo agora para o tópico 2, vai falar do tabernáculo no deserto. Meus irmãos, Deus, ele faz questão de morar naquele tempo, por um período,
com o seu povo no deserto, porque Deus já era companheiro de todos ali, mas Deus dá a ordem de fazer o tabernáculo para fortalecer aquele povo, não só para educar, como já aprendemos nos tópicos anteriores, como também fortalecer. E nós somos fortalecidos quando nós entendemos de verdade que Deus habita em nós, que Deus está conosco. Então, um dos pontos mais importantes do deserto realmente foi a instauração daquele tabernáculo, porque o propósito de Deus era que o povo prestasse o quê? Um culto no deserto. Enquanto muitos abandonam a igreja, abandonam a fé, abandonam Jesus, abandonam a Bíblia, abandonam a salvação no deserto, é no deserto que Deus se faz presente para que o povo venha a adorar. Interessante saber no tópico 2, subtópico 1, que houve muitas ofertas para a construção daquele tabernáculo. E o tabernáculo ele foi construído de uma forma maravilhosa. O tabernáculo ele foi construído com uma receita divina. Mas o interessante saber é que Deus ordena aos filhos de Israel que tragam ofertas alçadas. O que é alçadas? É quando você percebe a necessidade na obra de Deus e você alça, você estende a mão de bom coração, sem impedimento, sem embaraço, voluntariamente para contribuir com a obra do Senhor. Porque ninguém vive sem dinheiro no mundo, nem Jesus viveu sem dinheiro. Jesus pagou tributos. Jesus teve pessoas que ajudou financeiramente ele no seu ministério. Então o tabernáculo foi construído no deserto, o povo levando provavelmente todos os despojos que saíram a levar do Egito. Eles tinham muitas mercadoria, eles tinham todo o material necessário e por isso Deus, vendo assim, deu a ordem para que todos ali contribuíssem para levantar o tabernáculo no deserto. E nós entendemos que a oferta para a construção, ela tem que ser espontânea de louvor, quer dizer, vinda do coração. Deus não colocou imposto, Deus não impôs ninguém a contribuir. Apenas todos foram tocados no coração que o caminho era difícil, o deserto é longo, o deserto é complicado e eles entenderam que tinham que fazer um tabernáculo para sentir mais forte a presença de Deus em sua vida e em suas necessidades. Então esta é a valentia do crente. O crente tem que ser valente nisto. Nunca desistir do deserto, mas em cada deserto, no seu deserto, construir no seu coração uma raiz de fé. Construir na sua mente e na sua consciência esse tabernáculo, ou seja, pela fé, crer que Deus está presente, que Deus ele mora com cada um, mesmo sendo dentro das suas dificuldades. As ofertas foram alçadas de uma forma gloriosa, porque o povo entendeu que Deus precisava ser adorado. Infelizmente, muitos não querem adorar a Deus nas suas dificuldades. Pelo contrário, muitos estão abandonando porque querem entender que Deus é obrigado a sustentar e dar tudo que deseja o coração do homem, e não é assim. Deus ele tem a forma de lidar com o homem, porque o homem é uma criatura de Deus. Jesus ele se tornou homem para conhecer o homem. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Aquilo que for necessário, voluntariamente tocado no seu coração pelo Espírito de Deus, para contribuir com a obra do Senhor, isso é gratificante, porque Deus ele recompensará. Nós vemos, meus amados irmãos, o tópico 2, subtópico 2, diz que o propósito do tabernáculo naquele deserto tinha um propósito. E qual era o propósito?
Deus desejava que o tabernáculo fosse o centro da vida religiosa. Primeiro, centro da vida religiosa. Deus, ele sempre quis ser o Deus da humanidade. Porém, a humanidade tem buscado outros caminhos para adorar a Deus. E eu quero dizer para você que me ouve, Satanás, ele não se importa com o ser humano que acredita em Deus. Não. Agora, o trabalho de Satanás é tirar o caminho que leva o ser humano a Deus. Quem é o caminho? Jesus. Tem muitas pessoas que creem em Deus, sabem que Deus existe, creem na Bíblia, creem na palavra, mas infelizmente o caminho que está guiando esta pessoa a Deus não é Jesus. Não é o caminho, a verdade e a vida, o próprio Cristo. É outros caminhos. É outros meios. É a idolatria. Idolatrando o homem, amando mais a criatura do que o Criador. E nós vemos isso em todo o mundo. Nos dias de hoje, as pessoas estão fazendo de tudo para desacreditar da Bíblia. Simplesmente porque a Bíblia, ela é uma palavra, toda a Bíblia é uma palavra que se chama Jesus, que tem um propósito de transformar a criatura na nova criatura. Acontece que a humanidade hoje, ela é criatura, mas não aceita ser uma nova criatura. E muitos estão pregando por aí que o céu é feito para as criaturas, que Deus ama todos, que não precisa ter doutrina, ter disciplina, que a palavra de Deus é este bem maior, e não é assim. Se o homem não ser transformado do estado de criatura para nova criatura, ele não vai ver a glória de Deus. Porque a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, é o lugar da nova criatura de Deus, ou seja, o homem regenerado, santificado, transformado pelo poder da palavra. Então, o tabernáculo era um desejo de Deus ser o centro da vida religiosa. Também o desejo de Deus de ser o centro da vida moral. Amados, o homem, ele ficou imoral, sem moral, ou seja, envergonhado diante de Deus após o pecado. O homem não teve mais visão de olhar para cima. Ele não teve mais acesso ao mundo espiritual. O homem só olha para baixo. E a vontade de Deus no tabernáculo é que Deus seria o centro da vida moral, ou seja, o homem recuperasse a sua moral com Deus, a sua conduta, porque Deus é verdadeiro. Quando o homem pecou, o homem não foi mais verdadeiro. Deus é honesto. Quando o homem pecou, o homem não foi mais honesto. Mas Deus dá uma oportunidade do homem restabelecer a sua moral diante de Deus e diante dos homens. Porque a vontade de Deus é que todos sejam verdadeiros como Ele é. Que todos sejam fiéis como Ele é. Que todos sejam sinceros, honestos como Ele é. Atributos inerentes de Deus, que pode ser também aplicado em nossa vida através do Espírito Santo, da pessoa de Jesus. E também o tabernáculo era uma vontade de Deus que Ele, Deus, fosse o centro da vida social do povo. Deus diz na sua palavra: não é bom que um homem esteja só. Não é bom que um homem entre numa solitária. Não, porque o homem vivendo só, ele pode se tornar egoísta, ele pode se tornar excluído, e isso não é bom. Então Deus também deseja ser o centro da vida social. Nós temos uma sociedade, a nossa família, a minha família e a sua família com outras famílias formam a sociedade, e essa sociedade tem que buscar parâmetros santos que só podem ser encontrados em Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. As sociedades estão se multiplicando. Infelizmente, a igreja dos dias atuais, ela está sofrendo mudanças
devido a uma meia dúzia de pregadores que estudaram, mas estão trazendo teses que está levando ao povo entender que o evangelho não é mais cristocêntrico, mas antropocêntricos. As mensagens, elas exaltam mais o homem do que a Jesus. As mensagens não levam mais o homem para a cruz. As mensagens levam o homem para a fama, para o poder, para a fartura. As mensagens, elas levam o homem para saciar o seu ego. As mensagens que levam o homem para a cruz, essas não estão sendo mais pregadas, porque essas mensagens são fortes e para aqueles que desejam assim ouvi-las, vão sentir a transformação do poder de Deus. E o homem, ele quer ir para o céu, mas não quer passar pela transformação divina. O homem quer ser sempre um cidadão terreno, mas não quer ser um verdadeiro cidadão do céu. E há a necessidade dessa transformação pela palavra de Deus. O tópico 2, subtópico 3, fala da glória do tabernáculo. Qual era a glória vista no tabernáculo? Era a presença gloriosa de Deus. Não eram os ornamentos. Hoje em dia, tem muitos segmentos religiosos que estão ostentando templos para atrair as pessoas. Assim foi no ano de Constantino, no ano 300 depois de Cristo. Assim foi nas catedrais de Roma. Muitos poderosos, eles tentavam encantar as pessoas com as suas construções maravilhosas. Assim foi Nabucodonosor com as 7 maravilhas que ele ostentou no mundo, atraindo pessoas pela visão, pelo objeto, pela matéria. Mas a glória de Deus, ela se manifesta pela sua presença. Nós vemos hoje pessoas adorando a Deus e sabemos que tem dentro do mato, de uma fazenda e debaixo de uma árvore. Se ali tiver uma verdadeira adoração a Deus, a glória de Deus se manifesta debaixo de uma árvore, se manifesta debaixo de um rancho de palha, se manifesta debaixo de uma ponte, se manifesta num deserto. A glória de Deus é a sua própria presença, não está atribuído às ornamentações douradas, às ornamentações ostentosas que o homem possa construir com as suas mãos. Meus amados, nós vamos para o tópico de número 3, que diz o seguinte: os problemas enfrentados no deserto. O pior problema que o povo enfrentou no deserto não foi achado no deserto, não foi encontrado no deserto, foi gerado dentro do próprio ser humano, que foi a murmuração. Murmurar é tão cruel esse sentimento diante de Deus, porque a murmuração significa dizer que Deus não tem poder de cumprir aquilo que ele falou. É por isso que muitos morreram no deserto por causa da murmuração. Muitos ali ficaram em sua caminhada pelo deserto. O povo chegou a Mara. Eles não puderam beber água, pois eram amargas, e começaram a murmurar contra Deus. Amados, Mara era um lugar de fontes de águas amargas. Mas se Deus estava presente, todo o poder ele tinha de transformar aquela água amarga em água potável. Então, em cada deserto que o cristão possa passar, ele pode encontrar um poço de Mara em sua frente. Mas ele não deve murmurar, ele deve compreender, entender e confiar que Deus vai fazer algo glorioso, um sobrenatural. Deus vai transformar a amargura do coração do homem, a mara que está no coração humano, em uma abundante alegria. Por isso, crente que murmura é crente que não entra na terra prometida, é crente que não faz parte da bênção de Deus, é crente que fica fora da terra que mana leite e mel. Outro problema enfrentado, tópico 3, subtópico 2, foi a idolatria. Essa atitude mostra que o povo não se contenta com a presença de um Deus invisível e quer sempre um Deus que possa ver e apalpar. Amados, não é diferente.
Hoje existe, infelizmente, igrejas que as pessoas estão ali adorando a Deus, mas os líderes estão se endeusando para que sejam apalpados pelos seus liderados. Amados, por incrível que pareça, existem pessoas que entram em grandes templos e só voltam para casa acreditando em Deus se apalpar alguma coisa, se apalpar o homem, se apalpar a imagem, se apalpar o objeto. Isto é idolatria. Então, as igrejas que hoje estão enchendo, aglomerando multidões, será que é para este povo enfrentar uma transformação pela palavra? Ou será que são atraídos pelo bezerro de ouro? Ou será que são atraídos pela idolatria? Nós estamos em tempos de muita informação, de muito conhecimento. Infelizmente é triste quando vemos líderes espirituais que se dizem conhecedores do Evangelho, pregando mensagens que não edificam, perversidade nas suas mensagens, quando ficam atacando outras pessoas, atacando outras denominações. Deus é o justo juiz e Ele sabe de todas as intenções, que a nossa intenção nunca venha para a idolatria. Nós sabemos que o nosso Brasil é um país considerado católico, mas dentro desse país que é considerado católico, no céu é também considerado um país onde tem uma igreja viva clamando por um Deus vivo. Bendito seja Deus. E o nosso tópico 3, subtópico 3, que é o último, diz: povo obstinado, povo teimoso. Amados, existem pessoas que é assim. Mesmo Deus falando hoje que não é para fazer, amanhã Ele faz. Mesmo Deus falando hoje que é para Ele fazer, amanhã Ele não faz. Por diversas vezes, Deus se refere ao seu povo como obstinado. O Êxodo, capítulo 32, fala de tudo isso, porque era um povo que ainda estava voltado para a idolatria do Egito. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu ainda do povo, porque só foi Arão fazer aquele bezerro de ouro. Provavelmente ali era uma referência a algum tipo de deus do panteão do Egito, e o povo trouxe a memória, e o povo começou a adorar. Isso revoltou Deus. Mas Moisés, ele sabia que tinha uma promessa a se cumprir. Moisés sabia que não foi à toa que Deus colocou ele e aquele povo no deserto. Então Moisés humildemente diz: olha, Senhor, esse povo é obstinado, mas maior do que esse povo é a tua palavra e a tua promessa. Não risca, não mata esse povo, porque se tu matar esse povo, mata eu também. Então, esse clamor de Moisés, esta humildade, isto é fé. Isto é fé. Um pastor que ele dirige uma igreja, um irmão, uma irmã que dirige um departamento, ainda que tenha meia dúzia dando trabalho, ainda que tenha meia dúzia ali dificultando, confrontando, ele tem que ter este sentimento de saber que Deus é poderoso para cumprir uma promessa na vida deste povo, mesmo tendo o coração obstinado. Até Jesus voltar, o coração do ser humano vai ser desta maneira. E é triste quando vemos pessoas que, apesar de estarem na igreja há muito tempo, não mudam a sua maneira de pensar. É verdade. Eles leem a Bíblia e eles blindam a vida dele para qualquer revelação. Ou seja, Deus só fala com ele e mais ninguém. Não aceitam uma palavra de um jovem, de uma irmã, de um irmão, de um líder, de um pastor. Não aceitam, eles não mudam. Porque são pessoas obstinadas. Eles não mudam para o sentimento de humildade e entender que ninguém cresce sozinho. Todos precisamos de um dos outros para crescermos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Enfim, a nossa conclusão. A conclusão diz que o deserto revelou as deficiências do caráter do povo. E é verdade. Porque o que foi que o homem perdeu com o pecado? O seu caráter. O seu caráter. O homem continuou homem, da mesma forma que Deus criou fisicamente. Mas o seu interior, o seu caráter, a sua pessoa interior
corrompeu, perdeu. Então Jesus é a religião, ou seja, Jesus é o religare, Jesus é aquele que vem religar o caráter perdido do homem a Deus. Porque quando o caráter perdido do homem chega em Deus, chega lavado e remido pelo sangue de Jesus. E eu finalizo esta lição dizendo, 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, porque Jesus está à destra de Deus e Deus é luz, mas se andarmos na luz como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão, temos santidade uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica o homem de todo o pecado. Então o deserto serviu para isso, para revelar também o caráter, o homem conhecer o tanto que ele é filho e Deus é pai, o tanto que ele é pequeno e Deus é grande, o tanto que ele não tem nada e Deus tem tudo para ele. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, a próxima aula, se Deus permitir, que as bênçãos de Deus alcance a cada um de vós neste mundo maravilhoso do nosso Deus. A paz do Senhor.